Fala aí, pessoal. Hoje mais cedo a gente teve a oportunidade de conversar aqui com o Daniel. Ele estava ali na porta do carro ali batendo um papo e eu não podia perder a oportunidade de filmar para esse quadro que chama Inspire-se, para você que tem o sonho de viajar, você colocar o pé na estrada e começar a viajar também. Então a gente vai conversar aqui hoje com o Daniel, que está aqui, ó, viajando de mochila. Esse aqui é o kit dele. Pode tirar aí, cara, que deve estar meio pesado esse negócio aí. Então, como eu estou viajando com alguma comida, tem uns 25, 27 quilos. Quantos anos você tem? 22. 22 anos. Quantos países você já conhece? 23 países, 22. Aqui da América do Sul, do continente americano, conheci México nessa viagem, mas nessa viagem conheci Brasil, Uruguai, Argentina e Chile. E até o final eu ainda vou conhecer Bolívia e Peru. Legal demais. Agora, desde quantos anos você viaja? Eu comecei a viajar, minha primeira viagem foi para visitar meu irmão que estava estudando na Holanda e eu estava no ensino médio. Então, devia estar no 10º ano, devia ter uns 15 anos assim. A primeira viagem estilo mochilão foi uma semana, fui ter com ele na Holanda, primeira vez viajando de avião sozinho. E daí da Holanda a gente foi para a Bélgica, da Bélgica para o Luxemburgo, do Luxemburgo para a Alemanha. Tudo em uma semana e sempre visitando os amigos que a gente tinha lá. E daí voltei para Portugal. E outra coisa, eu já vi que ele fala o português de Portugal, português do Brasil, que ele é português, então ele está falando aqui português aqui, você não sabe que é de Portugal, mas ele fala também o espanhol e o espanhol argentino. Então, assim, nesse processo todo aí já são... E o inglês também, já são várias línguas que ele fala. E me fala, cara, qual foi o mais legal de todos? Foi muito difícil, porque aquele que me deixou mais apaixonado é o Brasil. É incrível que eu visitei 7 estados do Brasil e é um lugar para onde eu quero voltar, porque é bom demais, porque eu encontro de tudo. A Argentina é outro paraíso, porque a Patagônia, visitar a Patagônia no inverno é uma experiência fantástica, mas me falaram, então a gente fala, Daniel, tem que vir no verão e tem que vir no outono, porque toda essa área que tem bosque perto da cordilheira, no outono fica com os tons vermelho e laranja, que fica assim, bom demais. E no verão, como não tem o frio que agora tem, que, por exemplo, em Rio Grande eu peguei temperatura de menos 18 graus. Menos 18 graus? Menos 18 graus. E só com esse equipamento aqui? Sim, aqui tem tudo. Aliás, tem menos que a coisa que tu sempre deixa pelo caminho. Eu tinha algumas roupas de verão que eu deixei, porque é peso extra que você não necessita. E tem. Daí menos 18 graus e eu nesse dia nem saí na rua. Fiquei em casa de um amigo, junto daquela facção, do quentinho, porque tava ruim demais pra sair. E hospedagem? Quais são os tipos de hospedagem que você costuma ficar viajando? Então, tem uns 3 mais ou menos. Amigos que conheci. Através como você conheceu? Facebook? Uns foi Face. Instagram? A maior parte foi galera que eu conheci em Portugal que foi estudar pra lá e estudou um semestre. A gente se encontrou, teve um cara de Brasília que ele foi estudar um semestre para Portugal, numa cidade perto da cidade que eu estudava. E um debate sobre hip hop eu conheci ele, um debate que estava sendo organizado pela faculdade, uma coisa. Aí eu fui e depois encontrei ele num concerto, a gente trocou uma ideia e isso foi em 2015. Não sei bem como, mas a gente conseguiu manter o contato. O cara perdeu o WhatsApp, perdeu o Instagram, perdeu o Facebook. Não sei, não tem, a gente falava por carta até, mandava postais às vezes. E eu ajudei ele quando ele foi dar um rolê na Europa também. E aí fiquei em casa dele também em Brasília. Outra parte foi escuteiros. E já sou escuteiro desde 5 anos. E sempre tem eventos internacionais. E o ano passado teve um multi, que é um evento mundial na Islândia, com 5.000 pessoas de todo mundo. E daí conheci um montão de galera do Brasil, México, Peru, Chile, Argentina, Austrália, Nova Zelândia, toda a Europa, Estados Unidos. E aí com esses contatos você viaja depois? Daí tipo, o que me faz viajar mais é os meus amigos, conhecer gente. Daí no Brasil, só no Rio de Janeiro é que eu não fiquei em casa de amigos. O resto, os outros, fiquei Bahia, São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro
Curitiba, Blumenau, Santa Catarina e São Sebastião do Caí, que é no Rio Grande do Sul. E depois no Rio Grande também. Daí, às vezes vou para um lugar, eu vou falar, tu não conhece ninguém aí? Ah, tem um primo do amigo de um tio, vou falar, dá uma dele. Daí fica. Aconteceu tanto no Uruguai como no Chile, ficar em casa de escuteiros que eu perguntei no Uruguai, perguntei para uma amiga minha do México, que foi perguntar para seus amigos, que alguém passou o contato da mina da Argentina, do Uruguai. Daí eu falei com ela e ela me passou o contato de um cara do seu grupo, eu fiquei em casa dele. No Chile foi parecido. Então, em Punta Arenas, parte mais sul do Chile, eu falei para um amigo brasileiro e uma amiga chilena, daí falei com ela, daí ela foi perguntar a uma galera que tinha lá e essa não deu, passou a outra, me passou o contato e fiquei em casa também do outro cara dessa mina. Daí o mais legal, a gente estava jantando todos juntos e ela me perguntou, Daniel, quem te passou meu contato? Eu, foi Mari. Ela, mas quem é ela? Eu pensava que tu conhecia. E aí acontece aí. A outra parte é o Couchsurfing. Eu estou registrado no aplicativo, daí sempre eu mando mensagem, sempre leio o perfil completo da pessoa, porque é essencial, porque não é só para ficar em casa da pessoa, tem que ser alguém que seja compatível, tem que ser compatível, temos que ter alguns ideais parecidos, não é? Porque não é como tu vai ficar no hostel. Tu vai uma familiaridade, tu bater papo e coisa exatamente, porque não quer ficar chegar na casa do cara e ele não me tratar bem, nem eu usar a casa dele como hostel. Só chega, deixa as coisas, vai embora, vai usar a cozinha, deixa uma bagunça na porra e... Não é isso, porque quando eu voltar para casa, para Portugal, eu também vou disponibilizar a minha casa para receber gente e eu quero ser tão bem recebido como foi esses dias, que me mostravam a cidade, me diziam os melhores rolês, melhor bar para ir, melhor supermercado para você comprar as coisas mais baratas. E é sempre poupando o máximo. E aí o último caso o último caso é montar a barraca na rua e dormir. Mas antes disso, que são os mais para emergências, então quando vou fazer camping mesmo, é hostel. Geralmente eu pesquiso com o Booking. E às vezes quando você se torna viajante frequente, já recebo o patamar Genius, e aí você já recebe um desconto, já recebe umas ofertas mais legais, e é isso que eu uso. Às vezes fico também que, tem um amigo, fala, Daniel, tem um amigo que tem um hostel, não sei, em Porto Natal, vou mandar pra ele e você fala e vai. Eu falei e fiquei. Agora o negócio é o seguinte, cara, eu não sei se dá pra você calcular, porque tem dia que você não gasta nada com hospedagem, tem dia que você gasta com hospedagem, tem dia que você gasta com transporte, tem dias que não. Você tem uma noção, se você for pegar o todo da sua viagem, quanto seria o gasto médio por dia? Você teria uma noção assim, se você fosse... Eu posso falar que eu fiz, saindo de Brasília, então eu fiz Brasília não contou, Rio de Janeiro, Curitiba, Blumenau e São Sebastião do Caí. Esses 4 estados estavam com R$125 por dia. R$125 por dia. E aí já tinha hospedagem do Rio Pago. Tá vendo que não precisa nem de fazer a conversão, que já tá falando em real aí. A hospedagem no Rio de Janeiro custou uma semana R$120, um hostel na Lapa. Mas aí já não tem alimentação. Não, mas esses R$125, ou seja, no Rio então gastei os 125 para essa semana, mais 120 da hospedagem. E eu gasto para tudo, transporte, comida... 120 por dia? Não, na semana, 125. R$120, 8 noites. Por semana? Sim. R$120 por semana? Esse foi a hospedagem no Rio. Eu tô falando assim com todo, com alimentação e tudo. Assim. R$125. Por semana? Sim, porque dentro das cidades eu caminho sempre, a não ser que seja uma distância tipo 40 km e de volta, vou pegar um ônibus. Mas se não, 10 km até 15 km eu... Vai tudo andando? De boa, sim. Eu fazia normalmente 10, 15 km caminhando por dia, sem mochila só para conhecer a cidade. E aí fazendo carona, sempre pegando carona. E essa que era outra pergunta, cara. Para transporte de uma cidade para outra, você costuma fazer transporte rodoviário de tipo de ônibus coletivo ou você pega carona? Até Curitiba,
consegui comprar umas passagens de avião bem baratas. De Curitiba eu tenho pegado sempre carona. Aí teve um ônibus que eu peguei de Buenos Aires para Puerto Madryn, que eram como 1.700 quilômetros. E se eu fosse pegar carona ia demorar uns 3 dias para chegar. E aí como estou meio curto de tempo, eu preferi pegar o ônibus. E aí foi 18 horas. Eu peguei o ônibus 2 horas da tarde e de manhã, na manhã seguinte eu estava lá. Mas tirando isso, quando você estava conversando ali com a gente, ali, você vai com caminhoneiro, muitas vezes, é tranquilo, cara? Nunca tive nenhum problema. Cara, se tiver um cara de cavalo oferecer carona pra mim, eu vou pegar. Eu não tô nem aí. Eu só preciso ir. Se for às vezes a galera, porque é só 5 km, tem certeza? Tem, pega. Tá certo. Não importa se é velho, novo, mulher, homem, gordo, magro, orientação sexual que quiser. Eu só preciso que me transporte. Tipo, e sempre me calhou, sempre peguei carona com gente muito legal. E o mais legal de pegar carona é isso. É que, cara, eu vou pegando carona, a não ser quando que estou muito cansado, e aí eu adormeço e apago durante umas horas ou assim. Mas sempre vou trocando ideia o caminho todo, porque já que tem que ficar fechado no carro, né, com a pessoa que está fazendo um favor para você, porque os 3 maiores gastos numa viagem é transporte, comida e hospedagem. São os 3 maiores gastos que tu vai ter. Daí, comida, compro tudo em super e eu cozinho. Então, só para falar aqui, você está vendo que a questão da viagem, independente de eu estar de motorhome ou de eu estar viajando de mochila, os aspectos são os mesmos, que é comida, transporte e hospedagem. No caso da gente com o motorhome, a gente resolveu o transporte e a hospedagem e também a refeição, porque a gente acaba comprando coisas no supermercado e fazendo ali. Mas esses são os 3 principais aspectos da viagem. Te digo, estou viajando desde 29 de dezembro, então 7 meses e meio, mais ou menos. Ontem foi a primeira vez que eu, por iniciativa própria, fui num restaurante mesmo. Porque já comi em shopping, mas aí tipo, refeição fast food não conta, né? Mas foi uma vez também. Mas sim, foi em Buenos Aires. Cheguei tipo meio da tarde, tinha que pegar, não sei, andar um par de quilômetros para chegar no hostel e uma fome enorme. E foi no shopping, ficou barato mais ou menos, ficou $5 mais ou menos assim. E aí ontem cheguei também esfomeado, pensando, tô cansado de viajante pobre. E eu falei, vou abrir o estômago e fechar os ouvidos para a carteira, porque às vezes tem que fazer isso também, porque é melhor ver que tem a vida viajeiro, mas não é vida fácil. Tem momentos mais fáceis e outros menos fáceis. E é muitas horas. Eu sempre que estou pegando carona, eu normalmente ando com essas 2 mochilas e 10, 15 km por dia. Teve dias que eu andei 20 km com vento contra, vento da Patagônia, que era vento tão forte que eu não conseguia respirar. E quando eu parava para descansar, eu botava as mochilas no chão, uma em cima da outra, e eu me deitava no chão, protegido pelas mochilas, para conseguir escapar do vento, e mesmo assim não escapava 100%. Agora me fala uma coisa, você tem um passaporte português, que é um passaporte europeu, e isso com certeza facilita muito a questão de que é um passaporte que você tem acesso à Europa, Estados Unidos, América, mas o importante que eu queria saber é o seguinte: como que você faz, entendeu, para levantar dinheiro para poder viajar? Porque essa que é uma grande questão. Todo mundo fala, por exemplo, a gente viaja de carro, todo mundo acha que a gente é rico. Na verdade, um dos grandes segredos que eu costumo falar é que quanto menos dinheiro você precisar gastar, entendeu, mais fácil fica você viajar. Exatamente. Mas de qualquer forma você precisa de dinheiro, entendeu? Como que você faz para levantar? Você estava até me falando lá que você tem uns projetos para viajar mais para frente também. Certo. Eu tenho meu cartão de débito de Portugal. E normalmente eu consigo usar ele em todos os países. Porque, como eu sou estrangeiro, sempre que eu quero levantar dinheiro no caixa, eles me vão cobrar uma taxa bem alta. Daí o conselho que eu dou é: o Chile, pelo menos pra mim, sempre se complica para pagar com cartão. Eu não sei porquê, mas tentei várias vezes e ontem foi a primeira vez que no supermercado, ver se funciona e consegui pagar com o cartão. Mas aí tu vai e como eles vão cobrar uma taxa, que é sempre a mesma, independente se tu vai levantar R$20 ou 20 mil, cara, tu pega os 20 mil e tu se maneja com isso. Tipo, igual eu levantei uma grana
e vou estar as próximas 3 semanas no Chile. Eu espero não ter que levantar mais grana, nem usar o cartão muitas vezes. Que assim pronto. E sempre tem um aplicativo que me ajuda a controlar os meus gastos. Mas você trabalha durante a viagem para Não. levantar? Mas e antes de viajar, você levanta? Antes de viajar, eu fiquei trabalhando. Trabalhei numa fábrica 3 meses e antes disso eu estava já vindo trabalhando de cozinheiro. Mas já pensando nesse projeto de fazer a viagem? Sim, eu larguei a faculdade e comecei a trabalhar. E aí tinha os 2 trabalhos. Trabalhava com cozinheiro que fazia workshop de cozinha, fazia jantares em hostel. Tudo em Portugal? Minha casa, sim, tudo em Portugal. E arranjei um emprego numa fábrica e trabalhava por turnos numa metalúrgica. E aí, como eu vivia com os meus pais, os meus custos eram bem reduzidos, porque não tinha nem que pagar nem casa, nem comida. Transporte, sim, tinha que pagar o meu transporte, mas é pouco, né? Mas já estava com a ideia do projeto na cabeça? Não, já sabia. Desde que entrei na faculdade, em 2015, eu dizia, não, vou para o Brasil. E aí, pronto, já comecei. E quando eu decidi, tomei a decisão, não, vou largar a faculdade, vou juntar a grana para ir para lá. Aí foi esse foco, gastar o menos possível. Não, às vezes, ia sair com os meus amigos, não ia beber, porque eu não bebo, né? Mas às vezes, beber uma só, beber um refri. Cara, tu pensar, um refri hoje, um refri amanhã, aí tu vai ver, no final de semana tu já gastou uns 10, 15 euros, ou seja, 10 euros são 40 reais. Tu vai gastar 40 reais em refri. Pô, 40 reais é uma noite no hostel com... Na verdade, se você está gastando 120 reais por semana, só de refri você já foi quase com um terço da semana. Exatamente. Quando estava pegando carona, uma das noites tive que ficar de Blumenau para São Sebastião do Caí, ou seja, de Santa Catarina para Rio Grande do Sul. Foi durante a parada dos caminhoneiros no Brasil. Daí foi mais complicado porque não havia tantos carros na estrada e porque não havia gasolina para eles se movimentar. Então demorei 3 dias. Primeira noite eu fiquei em Itajaí, fiquei no hostel. Eu consegui pegar um hostel por 40 reais com café da manhã. Pô, pra mim foi muito bom. E esse dia andei muito, eu tava com mais peso do que tô hoje. E aí o dia seguinte, montei a barraca atrás de uma Petrobras e dormi lá no gramado mesmo. Qual a barraca? Essa barraca aqui, que não é muito boa, mas é melhor que dormir na rua. É o que eu digo. E deixa eu te falar, você tem algum Instagram, alguma mídia social que você divulga suas fotos, sua viagem? Na verdade eu não divulgo muito, eu ponho talvez uma foto por cidade, mais ou menos. Mas sim, tem o meu Instagram que é vegan_pilgrim. Então fala então, mas fala de um jeito que todo mundo vai entender, hein? Aí meu Instagram é vegan_, que é o tracinho por baixo, pilgrim. A tradução para português é o peregrino vegano, porque eu sou vegano e estou fazendo uma caminhada, porque como eu falo, caminho 10, 15 quilômetros por dia com as mochilas quando estou pegando carona. E nos dias em que eu não estou pegando carona, que paro nas cidades, eu vou fazer trekking e aí caminho 20, 30 quilômetros por dia. Daí essa de ser um peregrino e ser vegano. E aí você vê que você ainda, além de tudo, você está cuidando da saúde também, com alimentação, também praticando esporte. E aí, a minha alimentação fica mais barata por ser vegano, ao contrário do que todo mundo pensa. Porque, tu é vegano, e mais que eu comprei uma panela de pressão no Brasil, que foi um dos maiores ensinamentos, uma panela de pressão 2 litros, tu vai e compra 1 quilo de feijão no Brasil por 3 reais. Cara, 1 quilo de feijão dá pra muita refeição, dá muita comida, e no Brasil as verduras é muito barato. Aí, tu vai no mercado, compra 1 quilo de feijão e compra 1 quilo de arroz, cara, tem comida pra uma semana. Às vezes fica chato, fica comendo macarrão com feijão e arroz com feijão 3 vezes por dia, quase. Mas, uma bolsinha de cuscuz custa R$1,60 no Rio. Barato demais. Barato demais, eu comia cuscuz todos os dias no café da manhã e aí tu poupa essa grana. Às vezes não fica tão fácil, mas tu vê, vai comprar uns bifes, Tá vai caro. ficar mais caro do que... Nossa, a carne aqui tá caríssima. A carne é muito cara, então aqui no Chile é caro demais. Aí daí tu vai no mercado e tu compra feijão. Se tu vai numa feira, melhor, porque às vezes consegue regatear, o preço está mais baixo. E depois tem sempre uma opção, que eu ainda não fiz, mas
porque não é porque nem teve necessidade, é porque não tem esse costume, porque as verdurarias e as lojas, grande superfície, sempre tem as comidas que estão no fim de validade ou as comidas que não estão aptas para vender, eles jogam no lixo. Tu pode chegar e pedir, eles vão oferecer para você. E aí é de graça. E pô, um montão de verdura, porque tem uma caixa de maçã, mas tem uma maçã que está podre, eles já não vão poder vender essa caixa de maçã. Aí tu tem 4 kg de maçã que vai ser jogado fora porque teve uma que estava podre. É. E aí também está evitando desperdício. Pois é. Agora é o seguinte, para finalizar aqui, se você tiver uma dica para dar para quem está dentro de casa e não tem coragem de sair, você teria alguma dica que você pode passar pro pessoal que está lá assistindo a gente? Cara, esquece tudo, pega e vai. E não fica pensando no depois. Eu não organizei nada na minha viagem. A única coisa que eu sabia era que eu tinha uma passagem para o Brasil. E daí fui construindo a viagem, visitando os meus amigos. E no caminho, a gente que eu conhecia na estrada me falava: Daniel, tem que visitar esse lugar. Eu, tá, fica no caminho, de boa, não fica para outra viagem. E não liga para aquilo que a galera fala, porque se tu ficar planejando demais, ficar pensando, não, mas minha família, meus amigos, cara, é sua vida, é você que tem que viver, não são eles. É só. Legal demais da conta. E isso, o mais legal é isso, que a gente está viajando, a gente de maneiras diferentes, a gente viaja mais ou menos dentro dos mesmos princípios, dentro da mesma ideia. A gente está aqui agora em Pucón, na frente de um vulcão nevado, lugar maravilhoso, e a gente tem a oportunidade de conhecer pessoas bacanas, igual o Daniel aqui assim, que inspira a gente, entendeu? Que a gente gostaria que inspirasse vocês também. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha aí embaixo, entendeu? Se inscreve no canal se você não é inscrito. Acompanha lá o Instagram dele também, que ele vai continuar publicando as fotos dele. Então, pessoal, é isso aí.